Olá, boa noite. Hoje, dia 12 de novembro de 2025, estou aqui para me comunicar mais uma vez com aqueles que se reconhecem como amantes das tradições, em particular ao público do universo do Galo. Pessoal, eu vou apresentar para vocês alguns nomes, algumas figuras de destaque com reconhecimento, inclusive na América Latina, daqueles que se colocam como defensores da causa animal e que essas pessoas, no fundo, me ensinam muito. Eu procuro aprender com os ensinamentos do mesmo para tentar proteger a nossa espécie quando a mesma não é alcançada e protegida pelo guarda-chuva dos que se colocam como defensores da causa animal, mas que muitas vezes não é o exemplo dessas lideranças, mas sim dos que estão à frente de ONGs, da seletividade, de usar a ferramenta de proteção e segurança jurídica dos animais apenas a algumas espécies que são convenientes. Então eu poderia destacar como referência o promotor de justiça e educador acadêmico do estado da Bahia, doutor Heron Gordilho. Uma pessoa que tem uma estrada longa dentro desse universo do direito animal e com reconhecimento inclusive na América Latina. Podemos citar também o seu discípulo, o advogado Targore Tarjano. É alguém que é o pioneiro na busca pelo reconhecimento do direito de quarta dimensão. De forma rápida e superficial, para que o meu público compreenda, o que eles chamam de direito de quarta dimensão é estender ao que eles chamam de não humanos, que são os animais, toda a proteção jurídica que se estende a nós, seres humanos. Existe também no estado, não sei se é do Paraná ou Santa Catarina, a doutora Sônia Felipe, uma pessoa que tem mais um viés no universo vegano, que é importante destacar que existe o que eu chamo da Santíssima Trindade da voz do direito animal, que é o Tom Hagen, Gary Francione e Peter Singer. A partir desses três teóricos, essa teoria da elevação da sensibilidade animal ganha projeções. Então eu procuro estudar um pouco essas personalidades para entender como eles utilizam do seu conhecimento para avançar na pauta que eles acreditam. E isso me fornece muitas informações e me orienta de como também proceder quando pertinente à proteção da nossa espécie. É um trabalho que a gente vem fazendo há 5 anos, estudando muitas teses de doutorado, muitas obras produzidas por teóricos, apreciando algumas decisões judiciais para fundamentar e dar robustez aos nossos argumentos. É importante a gente destacar que muitas vezes, como eu sempre menciono, a engenharia social está presente como uma forma de acelerar o processo de aculturação em nosso país. Muitas vezes, algumas pessoas se colocam como defensores dessa Agenda 30, que é uma agenda globalista, mas que às vezes não tem o discernimento de perceber que está agindo e operando em favor da destruição de uma característica que é originária, que é legítima, que encontra um lugar de identidade em nosso país. Então eu me coloco como alguém que grita em defesa das tradições, principalmente envolvendo animais. É um traço característico do nosso povo que precisa ser assegurado. Não é aceitável que alguns que se colocam como padrão nesta sociedade queira medir todos com a mesma régua. E aqueles que não se encaixam nessa medida são caçados e, através de mecanismos inteligentes, levando a, de fato, a aniquilação
da manifestação cultural. E isso fazendo uso de vários expedientes. Posso dar exemplo de um. Dificuldade na execução da prática esportiva. Essa dificuldade dentro de construções de legislações desmotiva a continuidade daquela manifestação cultural. Podemos trazer como exemplo o que aconteceu com a vaquejada. Várias mudanças e exigências que dificultam. E isso favoreceu aos grandes empresários que, como dispõem de um maior capital financeiro, conseguem com maior facilidade atender a estas exigências. Podemos trazer outros exemplos. São inúmeros onde a engenharia social ela opera. Nesse momento me vem à minha mente o autor, um ex-professor americano, professor por 30 anos, o John Taylor Gatto, é isso. Autor da obra O Emburrecimento Programado. Nesta obra ele apresenta a educação como uma ferramenta a serviço da engenharia social. Quem é que controla, senhores, a engenharia social? Eu posso roubar aqui um termo que é do professor Luiz Antônio Vale, o criador do canal Checkmate Global. São os DGs, que são os dominadores globais. Pessoal, nesta obra ele apresenta uma crítica ácida sobre o controle que essa educação formal, que promove a escolarização de forma padronizada, sequestra a capacidade crítica do aluno e cria pessoas que aceitam ordens com mais facilidade, são incapazes de reagir, são pessoas que aceitam com naturalidade, sem reagir, mesmo àquilo que lhe traga desconforto. E quanto mais tempo, aí vem uma crítica ao tempo integral. Da forma como a escola molda o currículo, quanto mais tempo o aluno passa na escola, na sala de aula, mais tempo ele passa sendo doutrinado. Tem várias obras que tratam sobre isso. Tem uma obra fantástica também do professor Pascal Bernardin, filósofo, que faz também uma denúncia gravíssima sobre os IMEs, né, Instituto de Mestres e Doutores dos Países Desenvolvidos, que utilizam os pesquisadores brasileiros que vão em busca dos seus títulos nesses países como instrumento na mão de grandes psicólogos e que, chegando em seus países de origem, vão reproduzir aquilo que aprenderam lá, né? Então, é assunto para outro momento. Mas voltamos à nossa pauta. Por que eu busco esses teóricos para aprender? Para a gente aprender a utilizar estratégias parecidas, criar um núcleo de resistência, montar estratégias inteligentes e se inserir no universo político. É importante que os amantes das tradições do Brasil despertem para essa realidade. Eles estão há muito tempo colocando pedra no alicerce. E você não está observando que as fundações já estão consolidadas. Quando você vier reclamar que eles avançaram no seu terreno, talvez você não tenha mais direito a reivindicar a sua propriedade. É importante lembrar que existe um ADIM no Supremo Tribunal Federal para julgar a inconstitucionalidade da emenda 96, que é a tão conhecida PEC da vaquejada, que se transformou no parágrafo 7º do artigo 225 da Constituição. Pessoal, por que não foi julgado? Eram duas, uma já foi, a outra está lá. Talvez porque essas pessoas compreendam que o momento não é oportuno. Mas quem sabe no futuro, diante de tudo que vem sendo montado, quando eles perceberem que estão com as raízes consolidadas, eles busquem trazer à tona esse debate. Eu sempre menciono que é importante a gente lembrar que os amantes das tradições no Brasil não podem aceitar a vestimenta do homem massa tão mencionado por Ortega y Gasset em sua obra O Homem Massa. Pessoal, o que seria o homem massa de forma rasa?
Seria aquele cidadão irracional, incapaz de compreender, de conhecer. Seria aquele cidadão que jamais assumiria as responsabilidades por algo, ou que seria capaz de assumir uma vocação. É alguém que segue a multidão, ou seja, um verdadeiro alienado. E a gente não pode permitir fazer parte desse universo do homem-massa. Porque a partir do momento que aqueles que amam as tradições, que reconhecem essas figuras de destaque a nível de Brasil, que trabalha pela promoção do direito animal, excluindo as nossas espécies, sem levar em consideração características e peculiaridades, sem levar em consideração o que a Organização Mundial de Saúde Veterinária determina como a 5 liberdade animal, a gente precisa reagir com inteligência, com sabedoria, abrindo espaços para diálogos, para debates, para que a gente possa apresentar à opinião pública um pouco do saber que é característico nosso, que somos de fato preservadores, para que a opinião pública passe a entender o que de fato somos, verdadeiros preservadores. Porque, segundo a biologia e a ecologia, um instinto natural não deve ser reprimido. E o que a gente observa é que essas informações, elas são usurpadas, elas são esquecidas para não promover este público que tem um lugar de identidade, que é reconhecido pela antropologia, que tem um amparo na segurança jurídica. Basta lembrar que o Código Civil Brasileiro reconhece os animais como objeto de direito. Eu, Luiz Alberto, crio um cão e tenho responsabilidade sobre o mesmo. Compete a mim assumir o compromisso de dar uma decente alimentação, um abrigo aconchegante, mas ele é um objeto, ele me pertence. O código não foi modificado, talvez agora, como está sendo intitulado o Código de Pacheco, consigam fazer essa alteração e elevar os animais à condição de sujeito de direito, de forma superficial, para que o meu público compreenda o que significa sujeito de direito. Significa que será estendido aos não humanos, para eles, para nós animais, toda a proteção jurídica que é pertinente a nós, seres humanos. Habeas corpus e tantos outros remédios jurídicos. Ou seja, elevar um animal à condição de sujeito. Não vou aqui partir para alguns questionamentos que seriam pertinentes se fossem um espaço de debate, mas não aqui. É importante que a gente busque conhecer, crie espaços de diálogos para elevar a capacidade de compreensão e consciência política dos amantes das tradições, para que a gente busque vozes nos espaços apropriados da política brasileira para serem, de fato, vozes em defesa daquilo que é legítimo do povo brasileiro. Não sou eu que digo, senhores. Ariano Suassuna sempre mencionou que o Brasil tem cultura. Existe um trabalho fantástico, o povo brasileiro, do grande antropólogo e sociólogo Darcy Ribeiro, que diz que não existe um Brasil, e sim Brasis. O Brasil do sulista, do sertanejo, do índio, do negro. E é essa coxa de retalho que constituiu o nosso tecido social. É esta mistura, é esta pluralidade que identifica o povo brasileiro. E nós estamos aceitando, sem reagir, sem a oportunidade de apresentar o contraditório, e aceitando um processo de aculturação, onde daqui a alguns anos, todos nós seremos pai de pets. Vai ser impossível manter na sociedade as características de um homem de honra, porque a todo instante a engenharia social vem trabalhando essa elevação da sensibilidade, onde as pessoas se comovem muito mais com um possível maus-trato aos animais do que aos seres humanos. A gente observa agora na COP30, tinha mais de 100 ONGs em busca de espaço para alcançar um maior aporte financeiro e visibilidade para trabalhar essa pauta que serve a essa engenharia social, que é
orquestrada e direcionada pelos governantes globais? Sim. Basta que a gente se aprofunde na literatura para entender como esse mecanismo funciona. Então eu espero que os senhores entendam. Hoje no Nordeste a gente tem um pouco de aceitação das práticas esportivas com animais em decorrência de uma dificuldade desses grupos em se inserir nas cidades mais interioranas. Mas já existe um trabalho de fomento à construção de líderes para inclusive fazer denuncismos, aonde um político se coloca como porta-voz e recebe essas denúncias e encaminha aos órgãos de fiscalização e controle. São esses instrumentos, são essas ferramentas que vai criando um sentimento de medo e que vai, aos poucos, sufocando as tradições mais voltadas para o universo rural. Por quê? Porque nas casas legislativas, seja ela a nível municipal, estadual ou federal, a gente não encontra representatividade para travar um debate em defesa das tradições do nosso país. Infelizmente, os nossos representantes políticos estão com medo da exposição pública, têm medo de ir de encontro a essa pauta humanizada da elevação da sensibilidade animal. Por quê? Por gozar de credibilidade no imaginário popular coletivo. Então a gente precisa fazer um trabalho parecido, um trabalho nas bases, para que a gente, no mínimo, leve um entendimento para que o nosso público se encoraje e se reconheça como preservador de uma espécie ou de uma manifestação cultural que é viva e que é característica do nosso país. Então, nossos políticos que são amantes da vaquejada, da pega do boi do mato, da corrida de cavalo, do galismo, precisa elevar a voz e apresentar o contraditório. Caso contrário, seremos todos superados pela força do movimento globalista de elevação da sensibilidade dos animais em relação aos seres humanos. Unidos, somos muito e somos fortes.